Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o gerúndio em inglês. Tá? O gerúndio em inglês, ele, em duas situações diferentes, nós vamos ver, ele pode ser chamado de uma forma diferente. Em um determinado contexto, ele será chamado present participle, e em outro contexto, que nós vamos ver, ele vai ser chamado de gerund, ok? Então, vamos lá. O gerúndio em português, vamos fazer uma comparação primeiro para a gente relembrar aqui o que é o gerúndio. O gerúndio é aquele formato do verbo andando, falando, correndo, saindo, indo, né? Então, em português, como é que nós formamos aí o gerúndio para a gente comparar? Nós pegamos o infinitivo, por exemplo, o verbo andar, tiramos o R e colocamos o NDO no final, andando, né? O verbo ler, tiramos o R e colocamos NDO, lendo. O verbo cair, nós tiramos o R e colocamos o NDO, caindo. Então, infinitivo andar, ler, cair. No gerúndio, andando, lendo, caindo. Então, como em português nós temos essas terminações A, E, I, né? Então, o gerúndio ele fica ando, endo, indo. Mas em inglês, o gerúndio ele acaba se tornando um pouco mais simples, porque só vai ter apenas uma terminação. Então, vamos ver. Então, em inglês infinitivo, nós falamos infinitive, ok? Então, no infinitive, nós temos aí o verbo to walk. Para identificar o infinitivo no inglês, é só colocar o to, tá? Então, to walk, andar, caminhar. Então, o gerúndio, que nós podemos chamar aqui já de present participle, é só você retirar o to e acrescentar o ing no final. Walking, andando, né, caminhando, ok? Nós temos aqui mais um verbo, to read, no infinitive. To read, ler. É só tirar o to, acrescentar o ing, então fica reading, lendo, reading, ok? Mais um verbo, to fall, cair. Nós sabemos que está no infinitivo por causa do to. Tirando o to e colocando o ing no final, nós temos falling. Falling significa caindo. Muito bem. Após percebermos isso, vamos avançar. Algumas regras são necessárias aí para a construção do gerúndio em inglês. Então, nós temos, primeira regra, verbos terminados em E, você vai eliminar o E e vai acrescentar o ing. Por exemplo, o verbo to smoke, que significa fumar, to smoke, você retira esse E e acrescenta o ing. Então, smoking significa fumando. To live significa viver. Retirando o E e acrescentando o ing, living significa vivendo. Ok? Então, sempre que o verbo for terminado em E, você elimina o E e acrescenta o ing. Nós temos aí uma exceção, que é o verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Então, o seu gerúndio, né, o present participle desse verbo, é acrescentando o ing sem tirar a letra E. Tá? Então, being significa sendo, estando. É uma exceção. Okay? Mais uma regra. Verbos terminados em IE, você vai eliminar o IE e vai acrescentar YING. Vamos aos exemplos. Verbo to die. To die significa morrer. To die. Você vai eliminar o IE e vai acrescentar YING para formar o present participle, o gerúndio. Tá? Então, dying. Dying significa morrendo. Vamos para mais um exemplo para fixar. O verbo to lie. To lie significa mentir. Você vai retirar o IE e vai acrescentar YING. Ok? Então, lying. Lying significa mentindo. Muito bem. Vamos aqui ver mais uma regra. Os verbos monossilábicos,
que são aqueles verbos de uma sílaba só, que apresentarem a sequência final de consoante, vogal, consoante, você vai dobrar, você vai duplicar essa última consoante antes de acrescentar o ing. Exemplo, o verbo to stop. To stop significa parar. Então, para transformar o gerúndio em present participle, você percebe que o verbo to stop é um verbo de uma única sílaba que termina com consoante, vogal, consoante. Então, você, antes de colocar o ing, vai dobrar essa última letra, que no caso é o P. Então, stopping significa parando. E parando, você vai escrever em inglês stopping com 2 P's. Ok? Vamos para mais um exemplo aqui. O verbo to swim. To swim significa nadar. Você percebe que swim é um verbo de uma única sílaba que termina com consoante, vogal, consoante. E na hora de formar o seu gerúndio, o present participle, nós vamos, antes de colocar o ing, dobrar essa última consoante. Então, swimming significa nadando e a gente escreve com 2 M's antes do ing. Muito bem, vamos para a quarta regra. Os verbos dissilábicos, que são os verbos com 2 sílabas, que terminarem com consoante, vogal tônica, consoante. O que é essa vogal tônica? A vogal mais forte, né? Na sílaba mais forte. Você vai repetir a última consoante, vai dobrar, duplicar essa última consoante antes de acrescentar o ing. Vamos ver? O verbo to begin. To begin significa iniciar, começar. To begin. Observe que quando eu falo begin, a última sílaba é a tônica. Begin. Então, se a última sílaba é a tônica e a finalização é consoante, vogal tônica, consoante aí, então antes de acrescentar o ing, eu vou dobrar a última consoante. Beginning significa começando, iniciando. E você percebe que nós escrevemos com a consoante dobrada, com 2 N's. Vamos para mais um exemplo. O verbo to forget. To forget significa esquecer. To forget. Observe que quando eu falo forget, a última sílaba é a tônica. E se está finalizando aí com consoante, vogal, consoante, e essa última sílaba é tônica, então antes de acrescentar o ing, para formar o gerúndio, o present participle, eu vou dobrar essa última consoante. Então, forgetting, ou em algumas regiões, como dizem, forgetting, nós temos 2 T's aí, 2 T's antes do ing, formando a palavra, o gerúndio, né, aí da palavra esquecendo. Muito bem. Vamos para a quinta e última regra. Verbos terminados em ic, ic, você acrescenta o k antes do ing. Exemplo, to panic. To panic significa entrar em pânico. Para formar o gerúndio, como o verbo termina com ic, eu coloco o k antes do ing. Então fica panicking, entrando em pânico. Por que isso acontece? Porque o c em inglês é como no português, antes de e e i vai ter o som de s, som do s. Então, para que isso não aconteça, acrescenta-se o k, tá? Então, panicking, entrando em pânico. Vamos para mais um exemplo. O verbo to picnic. O verbo to picnic significa fazer piquenique. Então, como termina com ic, no seu gerúndio, no seu present participle, então é só você acrescentar o k antes do ing. Então fica picnicking. Picnicking significa fazendo piquenique. Agora vamos para algumas observações importantes. No português, o infinitivo ele pode ser substantivo na frase, né? No exemplo, estudar é importante. É importante. Então, isso não acontece no inglês, tá? Então, estudar é um verbo, mas no português a gente costuma colocar como substantivo em algumas situações, como nesse caso, a gente transforma esse verbo em substantivo, é um verbo substantivado. Mas no inglês isso não acontece, tá? Isso não ocorre no inglês o gerúndio é que é utilizado como substantivo. Então, vamos aqui aos exemplos.
Em inglês, como é que eu diria estudar é importante? Eu pegaria o verbo e colocaria o verbo no gerúndio. Studying is important. Estudar é importante. Ok? To study, o infinitivo do verbo estudar no inglês, né? To study is important, está errado. Porque o infinitivo do inglês não é utilizado como substantivo. Ok? Quando o gerúndio em inglês é usado como substantivo, nós chamamos de gerund e não present participle, ok? Então, o present participle é o nome que nós damos ao gerúndio em inglês quando nós dizemos eu estou andando. I am walking, ok? I am walking. Eu estou andando. Eu estou estudando. I am studying. Então, nesse caso, nós chamamos esse gerúndio de present participle. Mas quando o gerúndio ele é utilizado como substantivo numa oração, nós não chamamos de present participle, nós chamamos de gerund. Ok? Bem, por hoje é isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!